Fala pessoal, tudo bem? Que história é essa de um possível tsunami atingindo o Brasil? É verdade isso? É mito? O que há por trás dessa história? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Vamos lá? Uma notícia tem atormentado brasileiros e brasileiras que moram no litoral. Nas últimas 24 horas, o assunto não é outro, senão um possível tsunami que poderia atingir o Brasil nos próximos dias. Será que isso é verdade? O que está acontecendo? Bom, tudo começou quando o governo espanhol emitiu um alerta de abalos sísmicos. Onde esses abalos sísmicos aconteceram? Na ilha La Palma, uma das ilhas que formam as Ilhas Canárias, ali na costa africana, no norte da costa africana. Nessa ilha, o vulcão Cumbre Vieja, que estava adormecido há algumas décadas, deu sinal de atividade. Alguns abalos sísmicos começaram a acontecer ao redor da área do vulcão, e isso acendeu um alerta para os pesquisadores que emitiram aí um comunicado. E foi aí que começou essa história toda. Todo mundo só fala disso. Mas vamos entender qual é o mecanismo por trás dos terremotos, por trás dos tsunamis, para a gente entender a real possibilidade disso acontecer ou não. Para que um tsunami se forme, é preciso que um terremoto aconteça no mar ou nas proximidades dele, geralmente provocado pelo impacto de placas tectônicas. Quando a gente olha aqui o globo, a gente pode perceber em que locais esses terremotos mais intensos provocados pelo choque de placas tectônicas podem acontecer. Vamos falar especificamente aqui da América do Sul. A América do Sul ela está localizada sobre uma grande placa tectônica chamada de Sul-Americana. A gente consegue perceber aqui pelas imagens do Google Earth quais são os limites dessa placa. Tá? Aqui na costa oeste da América do Sul, a gente pode perceber o encontro dessa placa sul-americana, que está aqui, tá? Com a placa de Nazca, que está nessa região do Oceano Pacífico. Essas duas placas, elas colidem, elas entram em convergência. Uma mergulha por baixo da outra. A placa de Nazca, que é oceânica, ela mergulha por baixo da placa sul-americana, e essa placa sul-americana se enruga formando a Cordilheira dos Andes, que a gente vê aqui nessa cor mais marrom. A placa de Nazca, ela afunda formando aqui uma fossa oceânica. Resultado disso, forma-se uma cordilheira, formam-se muitos vulcões nessa cordilheira e intensos terremotos que, quando acontecem, geralmente têm uma magnitude mais elevada. Magnitude que eu falo da escala Richter, tá? Terremotos aí de 6, 7 graus na escala Richter já são considerados fortes e já podem provocar estragos. Bom, isso aqui acontece no Oceano Pacífico, portanto, as possíveis tsunamis que podem acontecer nessa região, elas são aqui formadas no Oceano Pacífico, elas não atingem o Brasil porque a gente está sendo banhado pelo Oceano Atlântico. E no Atlântico, há risco disso acontecer? As placas tectônicas que ficam aqui nessa área do Atlântico, mais especificamente próximo ao Brasil, são as placas sul-americana, como eu já falei, compreende aqui a América do Sul, e do outro lado a placa africana, que compreende aqui o continente africano. E a divisão dela é bem aqui no meio do Atlântico, dá para a gente ver por essas imagens essa divisão. Só que essas duas placas, diferente da placa sul-americana com a placa de Nazca que eu mostrei, elas estão se separando, é um limite divergente. Bom, se algo está se separando, não está gerando atrito, porque o atrito só é gerado quando as placas estão colidindo. Aí sim gera o tremor. Se elas estão se separando, esses tremores que podem acontecer sim, são bem menores do que aqueles provocados pelo limite convergente. Se elas estão se separando, não há terremotos de grande magnitude, portanto, não há risco de formação de tsunami nesse encontro de placas. Há ocorrência de vulcões aqui, só que esses vulcões, eles simplesmente derramam a sua lava de maneira mais suave, vamos chamar assim, porque como a placa está abrindo, as placas estão abrindo, a lava simplesmente derrama. Em áreas como a Cordilheira dos Andes, onde as placas estão colidindo, a lava ela é
expelida com muita pressão. E é justamente essa pressão que, né, um dos motivos que leva ao acontecimento de terremotos mais fortes, podendo às vezes arrebentar o topo da montanha, provocando ainda um tremor maior. Bom, e o que está acontecendo na costa africana? Essa ilha, as Ilhas Canárias, mais especificamente a ilha La Palma, que fica nessa região aqui, ó. Notem que essas ilhas estão bem distantes do limite das duas placas tectônicas. Então não se trata de uma área que fica na região de encontro de placas, e sim numa região que fica no meio da placa, numa região intraplaca. Ali possivelmente tem alguma falha tectônica, alguma fissura, e é por isso que acontece esse vulcão ali. Às vezes as placas tectônicas têm rachaduras no meio delas, e por ali pode acontecer a formação de um vulcão, como é o caso da Ilha La Palma, que fica especificamente aqui, gente, ó. Essa é a ilha problemática. E o vulcão, tá? O Cumbre Vieja, que fica dentro de um parque natural, tá? Vamos ver ele aqui de ladinho, ó. Ele está aqui. Bom, essa é justamente a região aonde esse vulcão está. Se a gente observar bem atentamente a região, né, a geografia da região, a gente vai perceber que existem, né, alguns sinais de vulcões ali. Tem marcas de crateras espalhadas por essa região. Bom, e o que acontece? Nos últimos dias, os pesquisadores, os geólogos que estudam a região perceberam um aumento na atividade sísmica, nos terremotos que acontecem ao redor desse vulcão. Esses terremotos têm sido mais frequentes, eles têm subido na escala Richter, ultrapassado o valor de 3, que já é um valor mediano, tá? E eles têm se tornado cada vez mais rasos. Quando um terremoto acontece, o local de origem desse tremor é chamado de hipocentro. E o local na superfície acima do hipocentro é o epicentro, que é o local onde o terremoto é sentido com mais força. E quanto mais próximo o hipocentro estiver da superfície, mais intenso, mais forte será o tremor. E lá no caso desse vulcão, os pesquisadores têm observado que o hipocentro tem ficado nos últimos dias mais próximo à superfície, além desses sismos ficarem cada vez mais intensos e mais frequentes. Os registros anteriores dos terremotos na região colocavam o hipocentro a mais de 30 km de profundidade. Nos últimos dias, esse hipocentro tem subido, como eu falei para vocês, chegando a ser registrado tremores a 1 km de profundidade. E aí já acendeu uma luzinha, né? Uma sensação de alerta ali nos cientistas. Por quê? Existe uma escalinha de nível de alerta, nível de perigo para uma erupção vulcânica, tá? Ela vai de 1 a 4. Nesse momento, essa região do Cumbre Vieja está no nível 2, é um nível de alerta, um sinal amarelo, vamos dizer assim. Os cientistas estão monitorando e prestando atenção nos sinais, né, nos possíveis sinais. E o que pode acontecer? Simplesmente esses tremores podem cessar ou eles podem aumentar, passando para nível 3. Caso passe para nível 3, as pessoas que moram nessa região, né, as pessoas que estão aqui nessa região do vulcão têm que ser evacuadas, porque uma erupção vulcânica está prestes a acontecer. No nível 4, já é erupção em andamento. Vale destacar aqui que não é possível prever com exatidão se uma erupção vulcânica vai acontecer. Existem alguns sinais, como por exemplo os tremores que vêm acontecendo, que são um bom indicativo, mas não são certeza. Agora vamos imaginar algumas situações. Vamos imaginar que esse vulcão ele entre de fato em erupção. Quais seriam as consequências disso? Primeiro, a gente tem que saber que toda erupção vulcânica ela vem acompanhada de um terremoto, tá? Imagina, aquela quantidade de lava saindo com muita pressão vai gerar um tremor. E a intensidade desse tremor, assim como a forma como a lava vai sair do vulcão, é que vai ditar o que pode acontecer
por exemplo, com o território brasileiro, se a gente vai ter um risco de tsunami ou não. Se for uma erupção calma, aonde a lava simplesmente derrame e os tremores forem pequenos, 5 graus, 4 graus, 3 graus na escala Richter, né, nessa faixa, a gente pode ficar despreocupado que nada acontecerá ao Brasil. Um tsunami não será formado e, portanto, a gente pode ficar tranquilo. Caso seja uma erupção vulcânica com um tremor forte, 6, 7, 8, 9 graus na escala Richter, ou então seja uma erupção explosiva, aonde o cume vulcânico, ou seja, a pontinha do vulcão, se arrebente nessa explosão, o que é possível de acontecer também, aí sim o desmoronamento dessa parte do vulcão, assim como a onda de choque provocada por esse fenômeno, pode provocar então ondas gigantes aqui no Oceano Atlântico. E essas ondas, obviamente, vão viajar pelo Atlântico e podem chegar no território brasileiro. Então vamos ver a possibilidade disso acontecer? Vamos imaginar aqui um cenário extremo, um tremor de terra de 8 graus, 9 graus na escala Richter, uma explosão do vulcão bem intensa e com essas ondas acontecendo em seguida, né? Essas ondas poderiam chegar ao Brasil, teriam força para isso? Sim. Se for um terremoto de 8, 9 graus na escala Richter e uma erupção vulcânica explosiva, essas ondas têm força sim para chegar ao território brasileiro, mesmo essa ilha ficando do outro lado do Atlântico. Um exemplo disso é o tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004. Esse tsunami matou mais de 200 mil pessoas em mais de 14 países na região da Ásia e da Oceania. As ondas chegaram no continente africano, para vocês terem ideia. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha, esse tsunami ele aconteceu em 2004, final de 2004, aqui na região do Sudeste Asiático, norte da Austrália, região da Indonésia, e as suas ondas atingiram o continente africano. Olha a distância que o continente africano está dessa região. Essas ondas tiveram que atravessar o Oceano Índico inteiro. Então, o mesmo pode acontecer aqui se um tsunami se formar nessas ilhas Canárias, né? E uma vez esse tsunami acontecendo, quais seriam as regiões mais afetadas do Brasil? Primeiro vamos ver o local mais próximo, o local do litoral brasileiro mais próximo dessa região. Se a gente fizer uma medição bem rápida aqui e bem superficial, ó, não muito precisa, só para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui mais de 4.000 quilômetros de distância entre a ilha La Palma e o litoral nordeste do Brasil, mais especificamente aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Se a gente olhar a geografia, né, entre a ilha de La Palma e o litoral brasileiro, a gente pode perceber que a área mais exposta a essas ondas seriam justamente aqui o litoral do Nordeste e o litoral da região norte brasileira. Se a gente traçar duas linhas aqui, ó, pegando aqui bem a pontinha do Amapá e a parte mais exposta do litoral nordestino, a gente teria essa região aqui como a mais afetada. O litoral norte, aqui ó, a região do Amapá, o Pará, Maranhão sendo pego aí de cheio, o pequeno litoral do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e um pouquinho ali da Paraíba. De Pernambuco para baixo, essas ondas chegariam também, né? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, só que percebam que a costa desses estados não está completamente voltada para a região ali das ilhas, né? Elas ficam meio que de lado, não ficam de frente para essa região. Portanto, as ondas, elas primeiro bateriam aqui no litoral que está mais voltado para essas ilhas, né, para a ilha de La Palma, e depois as reverberações dessas ondas iriam atingir os demais estados. Quando a gente vai descendo, né, sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a chance dessas ondas chegarem com força nessa região mais do sudeste e depois do sul do Brasil são menores ainda.
Especificamente aqui na região litorânea mais próxima de onde eu moro, que é o litoral de Angra dos Reis e Paraty, as chances seriam mínimas, porque a gente está protegido aqui por uma restinga, pela Ilha Grande e por uma baía, né? A baía aqui da Ilha Grande. Então as ondas chegariam de maneira bem mais fraca, mais branda aqui nessa região. Agora, o litoral nordestino realmente seria a região mais afetada, principalmente nessa área aqui que eu destaquei. Mas, repetindo aqui, essa é uma chance muito remota. O vulcão lá está com alerta no nível 2, né? Precisa evoluir ainda para o nível 4. E mesmo se evoluísse, a chance de acontecer um terremoto dessa magnitude, com uma erupção explosiva, elas são muito pequenas. Então a chance de se formar um tsunami é muito remota. Então não há motivo, não tem nenhum tipo de razão para alarme nesse momento. Agora, é consenso também entre os especialistas da área que o Brasil, como vários outros campos aqui a gente também negligencia isso, carece de um sistema de evacuação. A gente não sabe ou não saberia o que fazer num caso de tsunami. Vamos imaginar que o tsunami estivesse programado para chegar amanhã, porque ele também não é instantâneo, tá? As ondas demoram várias horas para chegar depois que o terremoto ou a erupção aconteça. Então, se esse tsunami fosse chegar amanhã no Brasil, não existe qualquer tipo de plano de evacuação do litoral, né? Então, provavelmente, uma tragédia poderia acontecer, porque muita gente tentaria sair da cidade, muita gente não conseguiria sair, muita gente não sairia porque, ia pagar para ver, ou enfim. A gente não tem um plano de evacuação, sendo que a gente deveria ter. Só porque algo, um desastre natural, ele é pouco provável de acontecer, a gente não pode também fechar os olhos para isso e dizer, vamos esperar o dia que acontecer, a gente vê o que faz. Não, a gente tem que ter um plano para, se caso algum dia aconteça, as vidas humanas não precisem ser perdidas, por conta de uma falta de planejamento, como outros países, como o Japão, por exemplo, tem. Obviamente o Japão, esse tipo de evento lá é muito constante, mas o Brasil deveria ter esse tipo de plano de contingência também, certo? Bom, então tá aí, pessoal, essa é a explicação. Há possibilidade, mas a possibilidade, repito, é muito pequena, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido tudo isso. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!